Olá, seja bem-vindo ao Makers Gonna Talk, o podcast do Thomas Maker sobre educação maker e tantos outros temas afins. Hoje temos mais um episódio da série especial de podcasts do Aperte o Play, um projeto da Casa Thomas Jefferson para a educação infantil que conecta leituras elásticas com o aprender mão na massa. O episódio de hoje tem o apoio da Embaixada Americana no Brasil, que é parceira da Rede Brasileira de Espaços Americanos na promoção de programas sociais e educacionais oferecidos pelos centros binacionais desta rede. Hoje, a nossa convidada é Rona Hanning, pedagoga, mestre em educação brasileira, diretora do Ler Conecta no Rio de Janeiro. Ela está aqui para conversar com a gente sobre educação infantil como um espaço de revolução. Ela que conhece tão bem a educação infantil, que passou por todas as funções de professora dona de escola, passando por coordenação, gestão, formação da equipe de educação infantil e por aí vai. Então, bem-vinda, Rona, a casa é sua. Oi, gente, tudo bom? Então, vamos lá, vamos conversar sobre educação infantil como um lugar de revolução. Um prazer estar por aqui, contribuir aí com esse grande grupo, né? Fazendo esse trabalho tão incrível. Então, pensar na revolução, né, como espaço assim, específico da educação infantil, para mim, é uma grande e árdua tarefa e missão de potencializar, de reconhecer e de valorizar a especificidade da educação infantil, né? Olhar para esse território da educação como sendo revolucionário na medida em que a gente propõe, tanto nas ideias quanto nas ações, mudanças significativas de padrões culturais, né? Isso é o que caracteriza uma revolução, quando uma sociedade implementa mudanças significativas nos padrões culturais. E é isso que o campo da educação infantil faz todos os dias. Na verdade, quando a gente se alia, né, a essa proposta de que na educação infantil, com crianças de 0 a 6 anos, a gente consegue construir uma proposta pedagógica, uma proposta educativa, um conceito sobre infância e transformação, tanto nas ideias, no campo teórico, quanto nas ações, nas escolhas metodológicas, na prática cotidiana da sala de aula, né, dentro e fora da sala de aula, a gente entende o nosso papel nessa educação transformadora, né? Quando a gente entende que a nossa tarefa como educadores que somos se dá todos os dias. Essa tarefa se faz e se refaz, se reinventa todos os dias, na medida em que temos todos os dias, junto com as crianças, a capacidade de aprender com elas e de mediar relações com elas, né, de invenção desse cotidiano, né? O que acontece com as crianças de 0 a 6 anos é que todos os dias para elas, sobretudo nessa faixa etária, a vida se reinventa, porque o corpo delas está em movimento, o corpo delas está em transformação, as ideias estão em transformação e o mundo para elas está em transformação na medida em que elas vão percebendo e agindo nesse mundo todos os dias de uma nova forma. Né? Quem trabalha com as crianças sabe o que significa uma criança de 2 anos e uma criança de 2 anos e meio. Quem convive com elas de perto sabe a diferença que esses 6 meses fazem na vida dela, da maneira dela estar, e assim por todas as faixas etárias, né? Estamos aqui recortando até os 6 anos, mas isso é na vida. Mas nesse período até 6 anos é muito visível o que poucos meses revelam. Então, é nesse lugar de transformação desses sujeitos que nós adultos, né, que não temos visivelmente uma mudança tão efetiva em meses, mas que podemos ter se aprendemos com elas esse desabrochar, esse olhar encantador e encantado pelo mundo, né? Esse é o lugar das crianças nesse planeta, né? A potência e a possibilidade de todos os dias
fazer diferente, inventar uma nova forma, inventar uma nova história, inventar a própria história, né? Isso a gente pode aprender com eles e mediar essa relação. Então, se pudermos, né, entender que o nosso lugar como educadores seja mediar, aprender e ensinar, tudo isso junto com as crianças, faremos revolução porque estaremos fazendo mudanças significativas, né? E essas mudanças significativas impactam não apenas o cotidiano escolar, mas a família e logo a sociedade. Então, entendo que a educação infantil como lugar de revolução é, primeiro de tudo, um reconhecimento que podemos fazer isso, revoluções, como eu costumo dizer, pequenas, grandes revoluções cotidianas, né? Naquele espaço que temos com eles na escola, naquele espaço que temos com eles dentro da sala de aula, mediado pelo conhecimento formal e informal, pelas relações afetivas, pelas relações de sociabilidade desse grande grupo, crianças e adultos, que constituem a escola. Essa sim é uma revolução, esse sim é um lugar de fermentação, de ebulição, que são muito sensíveis e com muita propagação da inovação, né? Então, a revolução que precisamos nesse tempo, né, nesse novo milênio, é de pequenas grandes ações, pequenas grandes ideias que começam com a consciência e com a nossa missão e com a nossa tarefa de fazer o que podemos no espaço que temos. Esse sim é o lugar de uma revolução com as crianças, mediada por elas e construída com elas, por elas, né, e por nós. Então, esse todo que constitui a educação. Não à toa a gente pensa sempre nos mãos dadas, né? Nas mãos dadas como um grande grupo. E isso que é a escola. De mãos dadas com as crianças, a gente constitui um grande grupo revolucionário. Uma revolução que se dá pelo afeto, uma revolução que se dá pelo conhecimento, uma revolução que se dá com uma horizontalidade no respeito a adultos e crianças, numa grande plataforma que é a escola, inovadora, criativa e criadora de um novo tempo. Obrigada por estar conosco para esse Makers Gonna Talk especial. Os materiais do Aperte o Play são gratuitos, abertos e estão disponíveis no nosso hub de recursos educacionais, que pode ser acessado pelo nosso site www.thomasmaker.org.br. Antes de irmos, que tal você tornar visível uma pitada de amor pelo seu podcast maker favorito? Comente e compartilhe esse episódio com outros amigos educadores em suas redes. E fique ligado nas nossas redes sociais para não perder o próximo. Até lá!